O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmos 27, versículo 1. Você já percebeu como algumas pessoas parecem te observar em silêncio, como se tentassem decifrar um mistério? O que será que desperta tanta curiosidade? Talvez seja porque você não apenas sobreviveu aos desafios, você se tornou uma referência viva de superação, fé e crescimento espiritual, alguém que carrega um propósito maior. Este vídeo é para você que sabe, no fundo da alma, que não é comum. Você é um escolhido. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos, e hoje vou revelar algo que poucos têm coragem de dizer. A sua jornada espiritual incomoda porque ela revela verdades que muitos escondem. Você transformou dor em inspiração, aprendeu a usar sua intuição fortalecida e descobriu como a proteção divina pode mudar destinos. Quer entender por que isso faz de você um verdadeiro fenômeno espiritual? Se você acredita que está pronto para enxergar a sua história com novos olhos e mergulhar em uma transformação que vai além da superfície, então este vídeo é para você. Antes de continuarmos, se inscreva agora no canal e faça parte da nossa comunidade. Cada inscrição fortalece esse movimento de autoconhecimento, resiliência emocional e fé verdadeira. Há algo em você que chama a atenção de uma forma que poucos compreendem. Não é sobre aparência ou fama, mas sobre a energia que você carrega, uma força invisível, moldada pela sua espiritualidade e pelo seu propósito maior. Quando você vence o que deveria ter te destruído, sua simples existência se torna uma espécie de inspiração, um lembrete de que é possível quebrar sistemas inteiros com fé e crescimento espiritual. É como se você fosse uma peça rara que desafia a lógica de um tabuleiro já montado. Aqueles que te observam não enxergam apenas suas vitórias, mas se perguntam como você conseguiu manter a alma intacta enquanto atravessava tempestades. Eles estudam você como quem tenta decifrar um enigma, porque sua jornada prova que superação de desafios não é uma teoria, é uma prática diária que exige coragem e resiliência emocional. Imagine quantas pessoas já tentaram te colocar dentro de rótulos, como se pudessem simplificar o que você é, mas não há rótulo que caiba em quem decidiu viver em alinhamento com a intuição fortalecida e com uma proteção divina que não se explica com palavras. Isso te faz um exemplo vivo de que ser escolhido não é sobre sorte, mas sobre transformação constante e silenciosa. A vida te empurrou para lugares onde muitos desistiriam, mas você entendeu que até a dor tinha um ensinamento, e esse entendimento te tornou diferente. Você carrega algo que não se pode imitar, a habilidade de encontrar sentido no que parecia caos, de criar luz onde só havia escuridão. É por isso que você é observado com tanta curiosidade. E aqui está o ponto mais profundo. Você não está apenas vivendo, você está provando que é possível criar um novo modelo de existência. As pessoas estudam quem não apenas sobrevive, mas que o transcende. Este vídeo é para te lembrar disso e para te mostrar como sua jornada está apenas começando. Não foi apenas sobre resistir ao sofrimento, mas saber usá-lo como combustível para sua transformação. Enquanto outros se perdiam nas dores, você aprendeu a decifrar os códigos invisíveis da vida e fez disso um caminho de autoconhecimento e força interior. Essa é a verdadeira diferença entre apenas sobreviver e realmente transcender. Cada situação difícil foi como uma escola espiritual. Você aprendeu a filtrar as intenções ao seu redor, a perceber o que era real e o que era manipulação. Quando muitos buscavam aprovação externa, você escolheu mergulhar em introspecção e buscar a força que só vem do propósito maior. Esse é o tipo de aprendizado que nenhum livro sozinho pode ensinar, mas que a vida insiste em oferecer aos escolhidos. Você foi jogado em ambientes hostis, onde falar a verdade parecia perigoso e onde ser forte era mal interpretado. Mas em vez de se adaptar ao que te diminuía, você decidiu criar sua própria forma de existir. Assim como os grandes personagens bíblicos, você enfrentou suas batalhas não com armas físicas, mas com uma fé
que se tornou inabalável. Ao invés de guardar rancor, você transformou cada decepção em aprendizado. Essa habilidade de transformar experiências negativas em crescimento é o que te fez sair do comum. Você não se tornou amargo, você se tornou afiado, lúcido, pronto para vencer qualquer nova batalha espiritual que apareça no caminho. E é isso que eles não entendem. Como alguém que deveria ter quebrado hoje caminha tão firme. Esse é o mistério que desperta a atenção, porque você não apenas sobreviveu, você transcendeu, e essa história continua sendo escrita a cada passo que você dá. O verdadeiro poder não está no que se vê, mas no que você sente. Seu crescimento espiritual aconteceu nos bastidores, quando ninguém estava olhando, enquanto o mundo parecia girar rápido demais. Você escolheu desacelerar para ouvir a sua intuição fortalecida e entender o chamado do seu coração. Esse crescimento não veio de um dia para o outro. Foram horas de silêncio, momentos de introspecção e orações que pareciam sem resposta, mas que estavam moldando a sua mente para algo maior. Cada dúvida se transformou em uma oportunidade de expandir sua fé e alinhar suas escolhas com o seu propósito maior. Talvez você nem perceba, mas essa força invisível já impacta outras pessoas. Quando você entra em um ambiente, a energia muda. Isso porque alguém que já venceu batalhas espirituais carrega uma confiança que não precisa ser exibida. É uma luz que se sente, não se explica. Quer ver um exemplo prático? A cada manhã, antes de correr para resolver problemas, você pode criar um momento de silêncio para ouvir o que a vida está tentando te dizer. Pode ser com uma oração, com uma leitura de provérbios, ou até escrevendo 3 coisas pelas quais você é grato. Pequenos hábitos que fortalecem o espírito de forma grandiosa. E quanto mais você cultiva essa força interior, mais claro fica o caminho. Você não depende mais de aplausos ou validações externas, porque sabe que a sua jornada espiritual não é para impressionar ninguém, mas para viver alinhado com o que Deus planejou para você. Cada dor que você enfrentou foi, na verdade, um treinamento para a alma. As quedas, as decepções e os momentos de solidão moldaram uma resiliência emocional que poucos conseguem entender. Você não saiu ileso, mas saiu muito mais forte e consciente do seu propósito maior. Essas batalhas não foram apenas externas. Muitas delas aconteceram no silêncio da mente, onde a dúvida e o medo tentaram te fazer desistir. Mas com o tempo, você aprendeu a reconhecer que até esses momentos eram ferramentas para o seu crescimento espiritual. Não foi fácil, mas foi essencial. Um exemplo simples. Cada vez que você foi subestimado, você encontrou uma nova motivação para se reinventar. Ao invés de buscar vingança, você buscou evolução. Essa é a marca dos verdadeiros escolhidos, daqueles que sabem que a vitória vem quando se vence a si mesmo antes de vencer o mundo. A introspecção que antes parecia um peso, hoje se transformou em uma aliada poderosa. Foi olhando para dentro que você encontrou respostas que ninguém poderia te dar. Essa jornada interior não apenas te fortaleceu, mas te tornou um exemplo vivo de superação de desafios. E é exatamente isso que faz os outros te observarem com admiração e até com certo temor, porque você carrega em si a prova de que a dor pode ser convertida em poder e que cada batalha, por mais dura que seja, pode revelar uma versão sua ainda mais iluminada. Se até aqui alguma parte dessa mensagem falou diretamente ao seu coração, considere apoiar o canal com um valeu. É simples. Basta ir nas opções logo abaixo do vídeo e clicar em valeu. Esse gesto ajuda muito a manter nossa comunidade viva e nos permite trazer mais conteúdos profundos sobre espiritualidade, propósito e crescimento espiritual. Cada apoio é como uma semente plantada para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir palavras de inspiração e superação de desafios. Se essa jornada está fazendo sentido para você, seu gesto pode ajudar outras almas a encontrarem luz no meio da escuridão. E já que estamos falando sobre sementes que geram transformação, a próxima parte do vídeo vai te mostrar como a sua autenticidade silenciosa pode ser o maior poder
que você carrega, algo que ninguém pode copiar ou apagar. Quer seguir comigo nessa descoberta? Existe uma grande diferença entre quem apenas sobrevive e quem decide criar algo maior a partir das dificuldades. Você não se limitou a atravessar as tempestades esperando que tudo passasse. Pelo contrário, você encontrou em cada desafio uma oportunidade de descobrir o seu propósito maior. Sobreviver é resistir, mas viver com propósito é transformar tudo isso em algo que gera vida, sentido e inspiração. Enquanto muitos se contentam em voltar ao ponto inicial, depois da dor, você escolheu construir algo novo. Não se tratou apenas de continuar vivo, mas do evoluir, crescer e se tornar referência para quem ainda não encontrou o caminho. Esse é o verdadeiro crescimento espiritual. Aprender com as feridas e usar essas cicatrizes como mapas que conduzem a novas possibilidades. Pense nisso por um instante. Quantas pessoas ainda estão presas aos mesmos padrões, repetindo as mesmas dores e acreditando que isso é tudo o que a vida pode oferecer? Você, por outro lado, rompeu com essa ideia. Não aceitou o rótulo de vítima e decidiu ser autor da sua história. Isso exige coragem, autoconhecimento e uma força que só os escolhidos entendem. Criar um novo propósito também significa abandonar velhos caminhos. Significa dizer não para tudo aquilo que tentava te diminuir ou te colocar em caixinhas. Isso é um ato de rebeldia espiritual, uma forma silenciosa de dizer: eu não fui criado para viver pequeno. Eu fui criado para manifestar algo maior. E é exatamente por isso que o mundo te observa com admiração e curiosidade. O que você construiu não é apenas para você. O seu propósito se tornou um farol para aqueles que ainda estão perdidos no escuro. Este vídeo está aqui para te lembrar de que tudo o que você enfrentou até hoje não foi por acaso. Você está se tornando a prova viva de que é possível não apenas sobreviver, mas criar algo extraordinário. Poucas pessoas entendem o poder de uma mente e um coração guiados pela espiritualidade. A sua força não está apenas no que você faz, mas no que você percebe, além do óbvio, enquanto muitos vivem apenas reagindo ao que vem. Você aprendeu a ouvir sua intuição fortalecida, e isso se tornou uma verdadeira arma invisível contra os obstáculos. Essa inteligência espiritual te permitiu ler situações que outros ignoraram. Você percebeu quem estava ao seu lado de verdade e quem só estava lá por conveniência. Essa sensibilidade não veio por acaso. Ela foi lapidada nas batalhas espirituais e nas noites em que você conversou com Deus em silêncio, pedindo clareza e direção. Uma forma de desenvolver ainda mais essa força é criar momentos de quietude, onde você pode analisar o que realmente sente e não apenas o que pensa. Por exemplo, ao final do dia, faça uma lista das situações que despertaram emoções fortes em você. Pergunte-se: isso vem de algo verdadeiro ou de algo que estou absorvendo do ambiente? Esse simples exercício aumenta o autoconhecimento e afina sua percepção. Quem tem essa arma invisível se torna imprevisível para o mundo. Você não reage mais por impulso, mas por discernimento. Isso faz com que sua presença seja firme, segura e até desconcertante para aqueles que vivem de aparências e ilusões. Eles não conseguem entender como você vê tão além, como você se mantém tão centrado. E essa inteligência espiritual é apenas o começo do que te torna único. Nos próximos minutos, vamos explorar como a sua autenticidade é, na verdade, o maior poder que você carrega, algo que ninguém jamais conseguirá copiar. Em um mundo em que todos parecem correr para agradar e buscar aprovação, você decidiu seguir na contramão. A sua força vem de ser verdadeiro com quem você é, mesmo que isso custe olhares tortos ou críticas. Essa autenticidade é um dos sinais mais claros de que você é um escolhido, porque ela brilha sem precisar de holofotes. A autenticidade é algo raro, porque exige coragem. Exige que você conheça a si mesmo, que aceite seus pontos fortes e fracos, e que viva de acordo com seus valores. Samsai Venda. Isso não é apenas uma escolha, mas uma verdadeira forma de crescimento espiritual.
Quando você se mantém fiel ao seu propósito, nada do lado de fora pode te desviar. As pessoas percebem quando alguém é verdadeiro. Elas sentem quando a sua fala vem de experiência real e quando suas ações são movidas por algo maior. Por isso, quem vive de máscaras se incomoda com você. Sua simples presença funciona como um espelho que mostra tudo aquilo que elas não querem ver em si mesmas. Quer cultivar ainda mais esse poder silencioso? Experimente olhar para cada situação e perguntar: o que aqui está realmente alinhado com o meu propósito? Ao agir com base nessa pergunta, você elimina tudo que é superficial e fortalece o que é genuíno. É assim que você se torna um ponto de luz no meio da confusão. Mas essa luz, por mais silenciosa que seja, também provoca reações. E é isso que veremos a seguir. Porque a sua presença por si só pode causar desconforto e até mudar ambientes inteiros. Você já percebeu como algumas pessoas mudam de atitude só porque você entrou em uma sala? Isso não é coincidência. Sua jornada espiritual te deu uma energia que incomoda quem vive apenas de fachada. Sua força não é barulhenta, mas é impossível de ignorar. O que acontece é que sua presença revela o que está escondido. Aqueles que constroem suas vidas em ilusões sentem isso como um peso, porque sua luz mostra o que eles tentam esconder. Você não faz nada de forma consciente para expor ninguém. Mas a verdade é que quem vive na mentira se sente ameaçado por quem carrega autenticidade e inspiração. Isso não é motivo para medo, mas para consciência. Você não está aqui para agradar a todos, mas para se manter fiel ao seu propósito maior. É normal que nem todos compreendam, porque o seu caminho não foi moldado para seguir padrões ou para ser confortável para os outros. Quer saber como lidar com isso? A melhor forma é continuar firme, cultivando a paz e a introspecção, sem se deixar levar por críticas ou julgamentos. Lembre-se, se a sua presença incomoda, é porque você já atingiu um nível de crescimento espiritual que outras pessoas ainda estão tentando alcançar. E é exatamente isso que vamos explorar na próxima parte. Como reconstruir a si mesmo depois de todos os traumas e ataques. E como essa reconstrução te transforma em alguém inquebrável. A reconstrução de quem você é não aconteceu da noite para o dia. Foram processos silenciosos, feitos em momentos em que ninguém estava olhando. Cada ferida se tornou uma oportunidade de aprofundar o autoconhecimento e fortalecer sua resiliência emocional. Essa reconstrução te moldou em alguém que não apenas sobrevive, mas floresce mesmo em terrenos áridos. Você aprendeu a transformar dores em combustível para a superação de desafios. Não deixou que os traumas definissem o seu valor ou sua essência. Pelo contrário, você se permitiu sentir, processar e curar, criando uma fortaleza interior baseada em espiritualidade e propósito maior. Essa força é tão intensa que hoje ela se tornou uma referência para quem ainda luta. Práticas simples, como dedicar alguns minutos diários para meditar em um salmo, escrever sobre sentimentos ou agradecer por pequenas conquistas, fizeram toda a diferença. Esses momentos de introspecção te ensinaram a ouvir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo, e isso te fez perceber que sua jornada espiritual é muito maior do que qualquer ataque. A reconstrução do seu eu também exigiu desapego. Você teve que soltar pessoas, crenças e situações que já não faziam sentido. Essa escolha, muitas vezes dolorosa, abriu espaço para uma versão mais verdadeira de você. Alguém que não busca validação, mas vive em paz com a própria consciência. É essa nova versão, mais alinhada e consciente, que hoje desperta curiosidade e até admiração. No próximo trecho, vamos falar sobre como essa sua jornada se tornou uma verdadeira rebelião, silenciosa contra padrões e ciclos que já não servem mais. Você percebeu que seguir o fluxo não era o seu caminho. Sua jornada espiritual foi marcada por escolhas que desafiaram padrões e romperam ciclos que pareciam imutáveis. Essa rebelião não foi barulhenta, mas foi intensa, movida pela certeza de que você nasceu para algo maior. Enquanto muitos repetem tradições sem questionar, você decidiu olhar para dentro e identificar o que realmente faz sentido para o seu propósito maior. Você quebrou correntes invisíveis que prendiam gerações, trazendo luz
para histórias marcadas por dor e estagnação. Essa é uma das maiores provas de transformação e inspiração que alguém pode deixar para o mundo. Romper com ciclos exige coragem. Você provavelmente ouviu críticas, foi mal interpretado e até desacreditado, mas você persistiu, guiado pela fé e pela intuição fortalecida. Em vez de seguir o caminho mais fácil, você escolheu o caminho da verdade. E isso te tornou um ponto de referência para os que buscam libertação. Quer um exemplo prático de como continuar esse processo? Dedique um tempo para refletir sobre as crenças que herdou, perguntando a si mesmo: isso realmente faz sentido para o meu crescimento? Essa simples pergunta pode abrir portas para descobertas poderosas sobre quem você é e quem está se tornando. E é nessa jornada de libertação que você descobre uma nova força, a habilidade de dominar suas próprias emoções, algo que vamos aprofundar no próximo trecho. O verdadeiro poder está em quem domina as próprias emoções. Você aprendeu que a raiva, a dor e o medo podem ser usados como ferramentas de crescimento espiritual quando bem compreendidos. Não se trata de ignorar sentimentos, mas de transformá-los em combustível para a superação de desafios. Essa habilidade não nasceu do dia para a noite. Foi no meio de tempestades, quando tudo parecia instável, que você aprendeu a manter a calma e agir com clareza. Isso é algo que poucos conseguem, porque exige introspecção e um autoconhecimento profundo. Mas você provou que é possível. Uma técnica que ajuda nesse processo é o registro de emoções. Escreva diariamente quais situações despertaram mais reações em você. Pergunte-se: o que essa emoção está tentando me ensinar? Esse simples ato pode se tornar uma poderosa forma de transformação interna. Dominar as emoções não significa ser frio, mas saber quando reagir e quando esperar. Você hoje é capaz de entender que nem todo conflito precisa ser enfrentado com palavras. Muitas vezes, a verdadeira vitória está no silêncio, na estratégia e na sabedoria de esperar o momento certo. E essa capacidade de se manter firme, mesmo sob pressão, te tornou um verdadeiro exemplo de resiliência emocional. No próximo trecho, vamos falar sobre como sua vitória não depende de aplausos para brilhar. A sua vitória não é medida pelos aplausos, mas pelo impacto silencioso que você causa ao redor. Você não precisou gritar para mostrar força, porque sua própria história fala por você. Esse é um dos sinais de um verdadeiro escolhido, alguém que vive pelo propósito maior, não pela aprovação externa. Em um mundo onde muitos precisam de validação para se sentir vivos, você aprendeu a confiar na sua própria luz. E isso por si só é uma grande prova de autoconhecimento e crescimento espiritual. Sua força não precisa ser explicada ou exibida, porque ela está enraizada na sua jornada. Aplaudir a si mesmo em silêncio, reconhecer cada pequena conquista, é uma forma poderosa de transformação. Você entendeu que não precisa do olhar de ninguém para continuar. Sua vitória interna, construída sobre bases sólidas, como a fé e a resiliência emocional. Os verdadeiros vencedores são aqueles que sabem que o valor de uma conquista não está no reconhecimento público, mas no quanto ela reflete a sua essência. Você não precisa ser visto para ser grande, porque a grandeza de um escolhido está na capacidade de permanecer fiel a quem é. E essa força silenciosa é o que veremos no próximo trecho, onde falaremos sobre a frequência espiritual que muda ambientes e transforma tudo ao seu redor. Quando você entra em um lugar, algo muda. Essa mudança não vem do que você diz, mas do que você carrega. Uma frequência espiritual tão forte que mexe com energias ao redor. Pessoas que ainda não encontraram seu próprio equilíbrio sentem isso de forma quase inexplicável. Sua espiritualidade e propósito maior fazem com que a sua presença seja percebida sem esforço. Essa frequência é resultado do seu crescimento espiritual, das suas batalhas vencidas em silêncio e da introspecção que te ajudou a se entender de dentro para fora. Não é sobre ser perfeito, mas sobre estar em paz com quem você é. Mesmo depois de tantas lutas, essa paz interior cria um campo invisível que inspira outros a buscarem sua própria transformação. Muitos chamam isso de carisma, mas é muito mais profundo do que isso.
É como se a sua energia dissesse: eu já venci as sombras. E isso se torna um exemplo de superação de desafios. Quem se aproxima de você sente essa força, mesmo que não entenda de onde ela vem. É a sua conexão com a proteção divina que fala sem palavras. Para cultivar ainda mais essa frequência, uma prática simples é começar o dia com afirmações de fé. Leia trechos da Bíblia, como o Salmo 91, que fala sobre proteção divina, e declare em voz alta que nada pode abalar sua essência. Essa atitude não só fortalece seu espírito, mas também muda a energia ao seu redor. E quanto mais você vibra nessa paz, mais você percebe que o ambiente começa a responder de forma diferente. Sua frequência espiritual não apenas ilumina caminhos, como também expõe o que precisa ser transformado nos lugares que você passa. Ser escolhido significa, muitas vezes, caminhar sozinho. Você precisou aprender a lidar com olhares de julgamento, com perguntas que nunca vieram para te apoiar, mas para tentar te encaixar em moldes que nunca foram seus. Ser incompreendido exige coragem e uma conexão profunda com um propósito maior que te move. As pessoas que não entendem sua jornada espiritual podem confundir seu silêncio com fraqueza, mas a verdade é que seu silêncio carrega respostas que elas ainda não têm maturidade para ouvir. Essa é a força da introspecção, que te faz crescer de forma invisível, sem precisar justificar suas escolhas para ninguém. Essa coragem de seguir firme, mesmo sendo criticado, vem de uma fé que vai além das palavras. Você não precisa de validação, porque sabe que o seu caminho é guiado por uma proteção divina que ninguém pode ver. Essa confiança é uma das maiores provas de resiliência emocional e crescimento espiritual. Para quem ainda se sente incompreendido, um conselho prático é lembrar que os maiores líderes da história também foram julgados. Leia sobre Davi, José e tantos outros que seguiram o chamado, mesmo quando ninguém acreditava neles. Essas histórias fortalecem a fé e mostram que estar sozinho faz parte do processo. E no fundo, essa incompreensão é um sinal de que você está vivendo uma vida verdadeira, não uma vida moldada pelas expectativas alheias. Esse é o tipo de coragem que faz com que você se torne inspiração para aqueles que ainda não despertaram. A sua vitória não é apenas sua. Cada batalha vencida, cada desafio superado, se torna um testemunho poderoso para quem está olhando. Você se tornou um exemplo vivo de transformação e inspiração, mostrando que a dor pode ser o início de algo grandioso, quando alinhada ao propósito maior. Muitas pessoas te observam sem que você perceba. Elas veem como você mantém a calma em meio ao caos, como você continua firme, mesmo quando tudo parece contrário. Essa força não veio do nada. Ela nasceu de uma jornada espiritual intensa, onde a fé se tornou a sua maior arma. Ser inspiração não significa ser perfeito, significa ser real. Mostrar que mesmo com cicatrizes, é possível continuar acreditando, crescendo e ajudando outros a fazerem o mesmo. Esse é o poder do autoconhecimento e da resiliência emocional, que transformam derrotas em degraus para algo maior. Quer ser ainda mais uma fonte de inspiração? Compartilhe suas vitórias de forma verdadeira. Conte suas histórias. Fale sobre as batalhas que venceu, não para se vangloriar, mas para mostrar que qualquer pessoa, com fé e foco, pode atravessar tempestades. Isso cria conexões reais. E é justamente essa autenticidade que faz com que sua vitória brilhe mais do que qualquer medalha. Você não venceu apenas para si mesmo, mas para abrir caminhos e iluminar quem ainda está tentando sair da escuridão. A sua história é muito mais do que uma sequência de acontecimentos. Ela é um manifesto silencioso de que espiritualidade, propósito maior e fé são forças que transformam destinos. Cada batalha que você venceu não apenas provou sua resiliência emocional, mas também mostrou ao mundo que é possível se reconstruir sem perder a essência. Você se tornou um exemplo vivo de superação de desafios e de que a verdadeira vitória vem quando a alma permanece intacta. Agora, pare por um momento e reflita. O que você tem feito com todo esse poder interior que descobriu? Sua jornada espiritual não aconteceu por acaso.
Ela é um chamado para que você inspire outras pessoas a despertar. Pense em quantas vidas podem ser tocadas quando você decide compartilhar o que aprendeu e se posicionar como um farol para quem ainda está na escuridão. Se essa mensagem ressoou com a sua alma, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Fazendo isso, você garante que continuará recebendo palavras de inspiração, autoconhecimento e crescimento espiritual que podem fortalecer seu coração nos dias de luta. Deixe o seu like para mostrar que esta mensagem teve valor e compartilhe nos comentários o trecho que mais te tocou. Quem sabe suas palavras não serão o bálsamo que alguém precisa para continuar. E há algo especial que você pode fazer agora: apoiar essa missão clicando em valeu aqui embaixo. É um gesto simples, mas que mantém viva a chama dessa comunidade, ajudando a levar mensagens de propósito, introspecção e transformação a cada vez mais pessoas. Seu apoio faz diferença e nos permite continuar criando conteúdos que realmente impactam. Por fim, lembre-se de algo essencial: cada passo que você deu, cada batalha que venceu e cada lágrima que secou te trouxeram até aqui. Há um momento de clareza e poder. Você não é apenas um sobrevivente, você é um escolhido. Sua vida é um testemunho, um farol que prova que a luz sempre vence a escuridão. E se você quiser continuar essa jornada de descobertas e vitórias, o próximo vídeo vai te mostrar como transformar sua dor em um legado capaz de inspirar gerações.